Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus o abençoa ricamente. Inicio com você esta manhã de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em plena Semana Santa. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando sequência às meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje ele nos apresenta o tema Quarta Dor de Maria Santíssima, Encontro com Jesus que carrega a cruz. Ele parte de Isaías 53:2. Vimo-lo e não havia nele formosura, e por isso nós o estranhamos. Consideremos o encontro que no Calvário, naquele caminho, teve o filho com sua mãe. Jesus e Maria olham-se mutuamente, e estes olhares são como outras tantas setas que lhes transpassam o coração, um coração amante. Se víssemos uma leoa que vai após seu filho, conduzido à morte, aquela fera havia de inspirar-nos compaixão. E não nos moverá a ternura ver Maria que vai após o seu Cordeiro Imaculado, enquanto conduzem à morte por nós? Tenhamos compaixão e procuremos também acompanhar a seu filho e a ela, levando com paciência a cruz que nos dá o Senhor. Medita São Boaventura que a bem-aventurada Virgem Maria passou a noite que padecia a paixão de seu filho sem tomar descanso e em dolorosa vigília. Chegada a manhã, os discípulos de Jesus vieram a esta aflita mãe, um a referir-lhe os maus tratamentos feitos a seu filho na casa de Caifás, outro os desprezos que recebeu de Herodes, mas outro a flagelação ou a coroação de espinhos. Numa palavra, cada um dava a Maria uma nova informação, cada qual mais dolorosa, verificando-se nela o que Jeremias tinha predito: não há quem a console entre todos os seus queridos. Ao ouvir isto, Maria parte com João, e pelo sangue de que estava a terra borrifada, conhece que o filho já por ali tinha passado. A mãe aflita toma por uma estrada mais breve e coloca-se na entrada de uma rua para se encontrar com o filho aflito, nada se lhe dando das palavras insultuosas dos judeus que a conheciam como mãe do condenado. Ó Deus, que causa de dor foi para ela a vista dos cravos, dos martelos, das cordas e dos outros instrumentos funestos da morte de seu filho. Como que uma espada foi ao seu coração o ouvir a trombeta que andava publicando a sentença pronunciada contra o seu Jesus. Mas eis que já depois de terem passado os instrumentos e os ministros da justiça, levanta os olhos e vê, ó Deus, um homem todo cheio de sangue, de chagas, dos pés até a cabeça, com um feixe de espinhos na cabeça e 2 pesados madeiros sobre os ombros. Olha para ele e quase não o conhece, dizendo então com Isaías: nós o vimos e não havia nele formosura. Mas finalmente o amor lhe faz reconhecer, e o filho, tirando um grumo de sangue dos olhos, como foi revelado a Santa Brígida, encarou a mãe e a mãe encarou o filho. Os olhares dolorosos, como tantas flechas, foram então transpassadas aquelas almas amantes. Queria a Divina Mãe abraçar a Jesus, como diz Santo Anselmo, mas os insolentes servos a repelem com injúrias e empurra para diante o Senhor aflitíssimo. Maria, porém, segue,
muito embora preveja que a vista de seu Jesus moribundo lhe causaria uma dor tão acerba que a tornaria rainha dos mártires. O filho vai adiante, e a mãe, tomando também a sua cruz, no dizer de São Guilherme, vai após ele, para ser crucificada com ele. Se víssemos uma leoa que vai após o filho conduzido à morte, aquela fera nos causaria compaixão, e não nos inspirará compaixão o ver que vai após o seu cordeiro imaculado, enquanto levam a morrer por nós? Tenhamos compaixão por ela, e procuremos também acompanhar o filho e a mãe, levando com paciência a cruz que nos envia o Senhor. Pergunta São João Crisóstomo: por que nas outras penas Jesus Cristo quis ser só, mas a levar a cruz quis ser ajudado por Cirineu? E responde: não basta para nós salvar só a cruz de Jesus Cristo, se nós não levamos com resignação até a morte também a nossa cruz. É uma meditação bonita, muito forte, muito contundente. Creio, dileto e amado ouvinte, que as palavras de Santo Afonso crava dentro de nós esse desejo de caminhar com Jesus. A nossa caminhada com Cristo inclui um segmento desde a sua vida pública até a sua morte, seguindo Cristo até a sua ascensão, até o momento em que Ele manda o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, e continuamos caminhando com Ele, aguardando a sua segunda vinda, quando não mais virá como um pobre advogado, mendigo do ser humano que oferece em martírio a sua vida para nos salvar, mas Jesus virá como justo juiz, para acolher aqueles que carregaram a sua cruz com Ele e separar aqueles que continuam durante este tempo a cuspir no seu nome, na sua igreja e nos seus mandamentos. Vamos à palavra de Deus. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, Filipenses 2:10. Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e na mansão dos mortos, pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai. É uma verdade linda, uma verdade extremamente abençoada e profunda para as nossas vidas. Jesus é o Kyrios, Ele é o Senhor. Os cristãos assumem o senhorio de Jesus em suas vidas. Nós, como cristãos, que fomos mergulhados na paixão, na morte, da ressurreição de Cristo através do nosso batismo, que nos marcou, que nos selou para a eternidade, nós não temos outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Nós não temos neste mundo senhores, porque um só é o Senhor, Jesus, que se entregou por nós para nos salvar. Essa entrega ao senhorio de Jesus é o gesto mais bonito que nós devemos realizar, entregando nossa vida ao caminho do Cristo. Ser cristão é carregar também a nossa cruz junto com Jesus. Não há outro nome maior do que Ele. Não há outro sinal mais expressivo para nós, para ressignificar a nossa vida, senão o sinal da cruz. A cruz de Cristo nos salvou. A cruz de Cristo é a nossa vitória. E enquanto o mundo caminha no pecado, a cruz de Cristo continua sendo a redenção que capacita o ser humano a uma vocação eterna com Deus e não uma vocação eterna na escuridão, na tristeza e na desolação do inferno. Que tenhamos a coragem de dizer: Senhor, eu te aceito como o dono da minha vida, como o Senhor da minha história, e quero contigo carregar a minha cruz.
Pai Santo, eterno Deus, quero te apresentar nesta manhã cada irmão, cada irmã que ouve o nosso programa e te pedir, ó Deus, a paz e a luz, o dom da fé para o ouvinte que esteja cansado, oprimido, desolado, angustiado porque perdeu entes queridos. São muitas dores, Senhor. Toca o coração dos que estão deprimidos, com pensamentos de suicídio na cabeça. Toca, Senhor, o coração das pessoas que perderam o otimismo, que perderam a alegria, que perderam a esperança por causa do lockdown que Ele colocou no desemprego, na quebradeira econômica, que Ele deu a tristeza por ver desmoronar todos os seus projetos de manutenção da família. Toca, Senhor, o coração dos que estão tristes por causa do luto que não foi vivido, das famílias que em desespero rezam pelos seus entes queridos que estão tão graves nas UTIs, no entubamento. Que a Tua luz, Senhor, venha sobre todos os que sofrem e que a cruz seja a resposta aos tormentos e a toda a angústia que obscurece o coração de quem quer que seja neste mundo. Vitória, Tu reinarás, ó cruz, Tu nos salvarás. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, Rainha das Vitórias, de São José, seu castíssimo esposo, seja a sua vida, prezado ouvinte, de sua família, alcançada pela bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.